E aí, pessoal, se inscrevam já no meu canal. Hoje, dia de ataque frontal à liberdade de imprensa no nosso país. Tá? O Glenn Greenwald, jornalista, pode gostar dele ou não, isso não importa aqui, hein? Não importa se você gosta do Glenn, se você concorda, se discorda. Jornalista foi denunciado pelo Ministério Público Federal de uma maneira absolutamente sem base assim. Né? Não estava sendo investigado, nem tinha sido indiciado e recebeu essa denúncia com base em diálogos que já estão aí há meses, né? Diálogos que ele teve com o provável hacker que invadiu aí os celulares que gerou a Vaza Jato e todas as descobertas que foram feitas, né? E é curioso porque nesses diálogos que foram utilizados para embasar a denúncia do Glenn, ele diz que ele estaria cooperando, né, ou tramando junto e dando indicações e orientando o hacker. Muito pelo contrário, né? E ainda mais, ele fala durante o diálogo, isso é um dos trechos que está ali, que ele vai guardar aquele diálogo, que é importante para ele guardar aquele diálogo, porque aquele diálogo serve como prova para mostrar que ele, Glenn, é inocente, e de fato serve. Né? Porque mostra ali, primeiro, que ele estava estabelecendo um diálogo com o hacker, depois do hacker já ter obtido as informações que ele tinha, ou seja, o Glenn não teve nenhuma participação ali atrás, quando o hacker de fato hackeou, invadiu aí os celulares, tá? Ou seja, o Glenn não tem nada a ver com a invasão dos celulares, tá? Agora, alguém pode dizer, não, isso podia ser um teatrinho, tá? Ok, até podia ser, mas não existe nenhuma evidência disso ali. Pelo contrário, se a gente levar a sério aquele conteúdo, ele está tendo um diálogo com alguém que já cometeu o crime, tá? Ou seja, ele não participou daquele crime. E outra, ele diz, olha, eu vou guardar, é importante para mim, e você faça o que quiser, pode inclusive deletar se você quiser, eu tô guardando esses arquivos aqui. Parece que o hacker não deletou, ficou lá e por isso foi descoberto aí quando a polícia foi investigar. Né? Nada contra o Glenn aí. E tanto é nada contra o Glenn que a própria Polícia Federal, ao examinar esses diálogos, foi ela quem examinou primeiro, não viu indício nenhum de crime da parte dele. Não viu indício nenhum. Esse procurador que agora viu. Procurador Wellington Oliveira. Não se trata de uma acusação, de uma denúncia feita por alguém que analisou provas e que de fato acha que ali tem algo sério. Pelo contrário, é feita contra todas as provas. Provas ali que mais inocentam do que incriminam de qualquer maneira o Glenn. Tá? E outra, o trabalho do jornalista é esse, né? Recebeu informações? Não importa a fonte. A fonte pode inclusive ser ilegal. É trabalho do jornalista também revelar isso, se tem informações relevantes para o público, né, para a vida pública do país. Eu vou falar um pouco disso logo à frente. Tá? Fez o trabalho de jornalista, não participou, não orientou, não deu nenhum tipo de ajuda ao crime que provavelmente foi sim praticado pelo hacker aí. O hacker cometeu um crime, tem que ser julgado sim. O jornalista que publica aquela informação não cometeu crime. Tá? Não é um Ministério Público imparcial que está fazendo essa denúncia. É um procurador que tem um histórico já de perseguição política. É um procurador fanatizado que persegue adversários faz tempo, fez diversas denúncias totalmente frívolas contra o Lula, né, lá atrás, e eu não estou defendendo o Lula, tem denúncias sólidas contra o Lula, que inclusive resultaram e estão resultando em condenações, aí sim, denúncias sólidas. Esse procurador Wellington Oliveira não, fazia um monte de denúncia como o Lula teria roubado um crucifixo do palácio, ou seja, inventando coisas para ir atrás, contra um desafeto político, ele é anti-Lula. E até aí tudo bem, não tem problema ser anti-Lula, ou mesmo ser pró-Lula. O problema é você subverter a sua função para aderir a essa causa política. No ano passado, já em dezembro, fez uma denúncia contra o Felipe Santa Cruz, né, o presidente da OAB, porque meses antes ele tinha falado coisas ruins, supostamente ofendido o Moro numa entrevista. Sabe? É um procurador que está fazendo o trabalho para o Moro. Não que o Moro peça, tá? Não tô dizendo, de forma alguma estou dizendo isso. Mas é um procurador que busca servir o Moro. De forma totalmente política e sem mérito técnico nenhum. Tanto é assim que essa denúncia dele contra o Felipe Santa Cruz caiu logo, foi derrubada pelo judiciário. Tá? Provavelmente vai ser essa aí também, contra o Glenn. Agora é um problema, a gente está vivendo num país em que o ativismo de um procurador que tem lado político, que esse ativismo político de um procurador se sinta encorajado nos dias de hoje. E aí ele faz isso, um monte de gente aplaude, o presidente da República aplaude. Não tem crime nenhum ali, estão aplaudindo por motivo político. Por quê? Gostam do Bolsonaro, gostam do Moro, não gostam do Glenn. Porque o Glenn revelou coisas contra o Moro.
Não importa. Não importa se você gosta ou não. A liberdade de imprensa é relevante, ela importa para todos nós. Porque quando for algo contra o Lula, daí você vai querer que o jornalismo possa trabalhar, não vai? Você não vai ficar com esse papinho. Então, se você tiver um mínimo, um pingo de decência, se você tiver um pingo de preocupação com as liberdades individuais, a possibilidade de uma imprensa livre neste país, você tem que ficar preocupado com isso e não batendo palma. Não bata palmas para uma politização tão escancarada do trabalho do Ministério Público, feito por um procurador aí que está se especializando nesse tipo de ação frívola, de denúncia frívola, que obedece aos interesses políticos dele. Não é isso que o Ministério Público deve ter. Isso desonra o Ministério Público. E não é à toa que diversos jornalistas, não só brasileiros, mas do mundo inteiro, estão se mostrando preocupados. Inclusive jornalistas ferrenhamente críticos ao Glenn Greenwald. Vá no Twitter ver uma jornalista americana ali que diz, olha, é publicamente sabido que eu critico muito a forma de proceder do Glenn, ela não discorda, tem até acusações e críticas éticas, um ao trabalho do outro e vários outros. Mas isso que está esse tipo de denúncia que está acontecendo aí é preocupante para a liberdade de imprensa. Lembrando que pouco tempo atrás a gente teve o juiz que quis censurar a Netflix, né? Isso aí essas pessoas estão se sentindo encorajadas, hein? Você vai contra o que eu quero, você vai contra o meu time, eu me sinto encorajado a usar a lei para exercer, para impor o meu lado político. Muitas das revelações importantes da história que a gente tem, no qual o jornalismo teve um papel central, foram oriundas de documentos obtidos ilegalmente. O Watergate, que resultou no impeachment do Nixon, o Wikileaks também aí, que descobriu-se muita coisa muito errada no mundo, documentos obtidos originalmente obtidos ou vazados de forma ilegal. Tá? O Snowden, o Glenn Greenwald conseguiu a fama porque ele teve junto do Edward Snowden, que também publicou de forma ilegal documentos ali da NSA, desse serviço aí que estava espionando em larga escala os cidadãos americanos. Tá? Agora a gente está vivendo, no Brasil está pouco comentado, mas o Luanda Leaks. Tá? Milhares de documentos aí que mostram assim provas muito fortes de corrupção contra essa bilionária angolana Isabel dos Santos e que também vazados de forma ilegal. Aliás, a gente no Brasil está acostumado ao vazamento ilegal. Sempre que a polícia vaza um pedacinho de delação de alguém, isso é fora da lei. E mesmo assim, ninguém aqui é contra que esse tipo de coisa seja vazada. Bom, se foi vazado, sou contra que seja, na verdade. Mas foi feito já o vazamento? Ninguém é contra que o jornalista publique. Olha, o Palocci falou isso na delação dele antes e revelam coisas antes de um juiz ter levantado o sigilo ali. Tá? São vazamentos ilegais que a gente se acostumou nos anos da Lava Jato, tá? Que enquanto prática de quem está fazendo esse vazamento está agindo errado, não devia estar fazendo isso, mas uma vez que foi feito, o jornalista ele está ali para pegar aquela informação, venha de onde estiver vindo, e tornar pública. O Glenn Greenwald fez isso. Esses diálogos mostram que ele não estava planejando, tramando ataques com o hacker. Ele recebeu o resultado de ataques desse hacker. E ele até para se resguardar, guardou esses diálogos, que mostram isso. Mostram que ele não tramou junto. Ele, por causa do caso Snowden, hoje em dia é bastante conhecedor dos limites éticos e jurídicos dessas questões. É mais uma denúncia frívola, feita por um procurador, isso já é bastante ruim. E pior, ao invés de ter o repúdio da sociedade educada como um todo, tem um aplauso de uma boa parte dela, porque atende ao seu interesse político. Esse é o caminho que leva à degradação das instituições, à degradação de uma república, e que nos coloca num caminho preocupante. Goste você ou não do trabalho do Glenn Greenwald. Você pode até ter reservas éticas com ele. É seu dever também agora, é sua responsabilidade também agora, se colocar decisivamente contra essa denúncia feita por um procurador que tem motivação política e que vai contra a própria conclusão da Polícia Federal, que é quem obteve esses diálogos em primeiro lugar e que analisou esses diálogos em primeiro lugar. Vai contra. E vai contra qualquer olhar racional que seja feita sobre esses diálogos. A motivação é estritamente política. Se você aplaudiu, bem, então você deixou que o amor do seu time fale mais alto do que seu apreço pelas regras do jogo democrático. Isso é grave. Isso é grave porque quem está pagando esse pato, em última análise, é a democracia.
Fiquemos atentos, se inscrevam aqui no meu canal.